fazer um vídeo hoje de um carro, para mim, um carro muito especial, né? Tem uma história muito interessante. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, né? Nós estamos na estrada aqui com esse Eagle Vision 1993. E a divisão Eagle tem uma história, uma das histórias mais interessantes aí da indústria automobilística. Para contar a história dela, a gente vai ter que voltar nos primórdios da indústria automobilística americana. Vamos ter que passar por Nash, por Hudson, Willys Overland, Jeep, Lamborghini, Chrysler, Renault. Contar a história de um assassinato e tudo isso para contar a história desse carro. Só vou fazer uma externa nele para que enquanto a gente esteja andando nele, o pessoal saiba que carro se trata, né? Então esse é um Eagle Vision 93, né? Esse carro tem um motor 3.5 24 válvulas de 214 HP. É um carro muito grande, tem 5 metros e 24, acho que, de comprimento, por 1,90 de largura, né? Então o carro é grande mesmo, para manobrar ele não é divertido, né? E ele é um autêntico americano full size para a época dele, né? Mas que tem uma pegada bem diferente. E aí nós vamos contar a história dele dirigindo ele. Depois, quando chegar lá no museu, eu faço um vídeo com detalhes mostrando o motor e tal. Eu vou me focar aqui mais na história e no desempenho dinâmico dele, né? Bom, minha história com esse carro é o seguinte: eu, nos anos 90, eu era meio alucinado por automóvel, né? Muito mais do que hoje, né? Hoje eu não acompanho muito lançamento, nada. Nem sei direito o que cada montadora faz hoje em dia, né? Total desinteresse mesmo. Mas naquela época não, naquela época eu era consumidor voraz de revista Motor Trend, de tudo que trazia aí os lançamentos do mercado americano, né? E em 1992, quando esse carro foi apresentado, puta, eu achei uma coisa de outro mundo, né? E fiquei louco pelo carro. E só agora, quase 25 anos depois, né, que eu vim matar a vontade de ter um, né? Por alguns motivos que depois eu conto. Mas principalmente porque eu queria um Eagle Vision, né? Esse carro tem algumas versões diferentes, mas a que eu queria era a Eagle mesmo, né? E a Eagle veio só através de importadores independentes. Eu vi uns 3, 4 no Brasil até hoje, né? Você via pelo menos com muito mais frequência o Chrysler Vision, que era a versão de exportação, mas você tinha duas outras versões que nos Estados Unidos até são mais comuns, que é o Chrysler Concorde e o Dodge Intrepid, né? Esse carro aqui, ele apesar de ser pesado, ele é um carro muito estradeiro. Ele tem um CX de 0,31. CX 0,31 é super baixo, né? Até pelos dias de hoje. Então você não escuta nada. Você anda mais forte um pouco com ele, você não escuta barulho de vento, não escuta nada. O carro é bem firme, é bem no chão. E ele é tão grande, cara, que normalmente quando eu filmo eu faço esses filmes na estrada, né? Com o Ômega, com qualquer outro carro, eu só ponho o meu braço aqui no apoio de braço e vou dirigindo. Esse carro é tão grande, o apoio de braço fica tão longe da gente que eu fico torto, cara. Se eu fizer isso aqui, eu vou dirigir todo torto, né? Porque o carro realmente ele é muito grande. Mas vamos contar a história da divisão Eagle, que é a história bem legal aí, pra gente entender de onde esse carro veio, né? E a importância que eu vejo na história da indústria automobilística americana, né? A Eagle fecha um capítulo de muitas marcas, né, que foram importantes aí ao longo do tempo. Vamos voltar para a década de 20, né? Na década de 20, a indústria americana estava explodindo, né? O
Henry Ford, ele tem um mérito, né? Eu acho que ele é um cara super valorizado, né? Acho até mais do que por algumas coisas que ele tem o crédito, mas que já existiam antes, né? Por exemplo, ele tem o crédito de inventar a linha de montagem, né? Mas quem inventou a linha de montagem não foi ele, foi o Olds, da Oldsmobile. O que o Henry Ford fez foi só fazer a linha de montagem móvel, né? Na fábrica da Oldsmobile, os carros ficavam parados e os funcionários iam passando e fazendo as atividades que tinham que fazer em cada carro. O Henry Ford fez ao contrário. O Henry Ford deixou os funcionários parados e os carros que andavam. Mas o grande mérito do Henry Ford foi a popularização do automóvel, né? O Henry Ford, ele fez despencar o preço dos carros, né? Se você vê tem um seriado muito legal, uma série de 8 episódios do History Channel chamado The Man Who Built America, que em português acho que foram grandes industriais, um negócio assim. E um dos capítulos é exatamente sobre o Henry Ford. E quando ele vai buscar investimento para modernizar a linha de montagem dele, para aumentar a fábrica dele, né? Os investidores perguntavam se ele ia vender um carro a $3 mil e tal. Ele falou que não, que ele ia vender o carro a $800, né? Então ele realmente teve um papel importante de popularizar o carro e ele baixou a régua. Todo mundo teve que correr atrás, né? De baixar o preço do carro também. E com isso você teve uma explosão de consumo, né? O automóvel passou a ser um bem acessível. E as pessoas começaram a comprar carro em quantidades absurdas, né? Não só para a época, não tem os números aqui, mas são números relevantes até para os dias de hoje. O consumo de automóveis na década de 20 nos Estados Unidos. E isso fez com que uma miríade de fabricantes aparecesse, a maior parte deles no estado de Michigan, né? Mas também tinha fabricante em Illinois, todos os estados perto, né? Naquela região noroeste dos Estados Unidos. E você tinha, na década de 20, mais de 100 fabricantes de automóveis, né? Obviamente, como o negócio de montagem de automóvel é um negócio de escala, era natural que houvesse uma consolidação desse mercado. E essa consolidação, ela começou com a GM, né? A General Motors foi formada através da junção de alguns desses fabricantes e posterior aquisição de outros, né? Criando uma estratégia de divisões para atingir públicos diferentes, muito interessante, né? E inédita até então. A Ford foi para o mesmo caminho, né? Abrindo outras divisões, e a Chrysler também. Em 1928, a Chrysler comprou a Dodge Brothers, que era 2 vezes maior que a Chrysler, né? Então, foi uma aquisição assim que super inesperada, né? Uma empresa do tamanho X comprar uma 2 vezes maior, né? E as empresas foram se consolidando. A partir da crise de 29 e nos anos da Grande Depressão, muitos desses fabricantes fecharam e outros foram incorporados, outros se fundiram e o processo de consolidação da indústria se acelerou, né? E aí que começa a nossa história. As 3 grandes montadoras, né, a GM, a Ford e a Chrysler, ficaram muito grandes. E as outras, as independentes, elas começaram a sofrer, né, com falta de escala, com dificuldade de compra, né? No filme do Tucker, por mais que possa estar meio romanceado, dá pra ver como essas empresas mandavam no fornecimento de chapa, no fornecimento de uma opção de coisas. Então as empresas independentes, elas sofreram muito, estavam sofrendo demais. E foi aí que em 1954 2 empresas independentes se juntaram, a Nash e a Hudson, né? A Hudson, que já tinha a marca Essex, que tinha parado com a marca Essex, Terraplane e tal, era uma marca importante, a Nash também era importante. Elas se juntaram para formar a American Motors Corporation, né? Mais conhecida como AMC. Rapidamente elas mataram as 2 marcas, né? A marca Hudson morre logo depois, a marca Nash morre logo depois, e eles começam a trabalhar a marca Rambler, né? Até que em 1970 eles compram a Kaiser, né? Não é a Chrysler, a Kaiser, igual aquela cerveja ruim, né?
com K. E a Kaiser tinha comprado a Willys Overland e trazido a marca Jeep junto. E aí a gente tem o desenho final da AMC, né? Então a AMC nada mais nada menos é do que Nash, Hudson, Kaiser e Willys, né? Que de uma forma ou de outra se juntaram para fazer a AMC, American Motor Corporation, né? Bom, qual foi a estratégia da AMC, principalmente nos anos 60 e nos anos 70? Se as três grandes estavam brigando, né, com carros cada vez maiores, cada vez mais potentes, naquela época a questão de economia de combustível não era tão relevante, né? Não era um assunto em pauta como foi na segunda metade dos anos 70, nos anos 80, começo do ano 2000, né? Hoje, com o petróleo barato, também já não é uma coisa tão... Hoje a gente fala muito mais em emissão de poluentes do que em eficiência de combustível, né? E aí, a estratégia da AMC de sobrevivência foi apostar nos carros compactos, né? Eles não tiveram só carros compactos. A AMC tem modelos muito interessantes, como o AMC Marlin, lançado em 65, que é quase igual ao Dodge Charger 66, lançado um ano depois, né? Difícil saber quem se inspirou em quem, ou se foi uma coincidência, né? Vamos pagar o pedágio aqui, vai. Boa tarde. Ó, 8,70, viu? Não tenho, viu? Obrigado. Bom, voltando do comercial da Autobahn, a AMC então ela apostou nos carros compactos, né? Falei que a AMC teve carros legais também, como o AMC Marlin e como o AMC Javelin, né? O Javelin era o ponycar, era a resposta da AMC, né? Ao Mustang Camaro Challenger Barracuda, né? Então, carros interessantes também, mas sempre foi o patinho feio da indústria automobilística americana, né? Você tinha as três grandes e a AMC, né? Fazendo uma comparação futebolística aí, né? Na cidade de São Paulo você tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo, e tem a Portuguesa também. A AMC era a portuguesa da indústria automobilística americana. E aí, em 1979, aconteceu um negócio muito interessante. Quando você fala de europeu ligado ao mercado automobilístico, todos eles têm duas coisas em comum. Primeiro, adoram falar mal de carro americano. E dois, tem um sonho absurdo de entrar no mercado americano, né? E até hoje os europeus têm muita dificuldade de entrar no mercado americano. Os europeus que conseguem são os alemães estão bem presentes no mercado americano. Os ingleses vendem meia dúzia de Jaguar, 2, 3 Aston Martin, não sei o que tal, e o resto não consegue entrar. A própria Fiat, né, depois que virou FCA, né, tentou botar o 500 lá, vendeu 25% do que planejava vender. A marca Alfa Romeo foi expulsa lá do mercado americano. E os franceses, os franceses não conseguem nem passar perto, né? Então foi de olho nesse mercado gigantesco que em 1979 a Renault comprou uma parte importante da AMC. Então a Renault comprou um pedaço da AMC. Depois ela foi comprando mais, chegou a ter 46% das ações, chegou a ser controladora da AMC, né? E o intuito era o quê? Era colocar Renault para vender, carros Renault para vender nos Estados Unidos. E aí você começa a ter alguns carros de origem Renault com a marca AMC. E aí, essa operação dá muito prejuízo no começo, né? E lá por 1980 e pouco, existia uma pressão muito grande dentro da Renault. A Renault estava em dificuldade na Europa também. Existia uma dificuldade muito grande, uma pressão muito grande dentro da Renault para que se vendesse a operação da AMC, a operação americana, ou a participação dela na AMC, né? Mas todo mundo queria vender,
para botar caixa na operação europeia, mas tinha um cara, um tal de George Bessey, que era o presidente da Renault, e era o único cara que apostava muito na AMC. E ele tinha um grande trunfo na mão. Uma fábrica nova, que ia ser a fábrica mais moderna dos Estados Unidos, né, ou da América do Norte, que ela ficava no Canadá. Era uma fábrica nova em Brampton, né, no estado de Ontário. E essa fábrica ia ser a fábrica top, e a AMC estava vendendo muito o Jeep Cherokee. Eles iam fazer o motor 4.0 nessa fábrica também, iam fazer uma série de outros carros lá, né? E o George Bessey, ele apostava muito no futuro da operação, né? Então ele colocou uma dificuldade muito grande, não quis vender, ele era o presidente da empresa, né? E segurou a operação. Essa fábrica da Brampton, Ontário, é a fábrica que até hoje existe e que fabrica os nossos queridos Challenger, Charger e 300C hoje em 2016, né? Então essa fábrica vem daí, vem da época que o presidente da Renault queria ter uma fábrica super moderna para fazer a virada da AMC no mercado americano. E aí o que aconteceu? Aí vem a parte trágica da história. O George Bessey era um executivo super agressivo. Ele tinha cortado 25 mil empregos lá na França, né? Antes numa siderúrgica que ele trabalhou, depois na própria Renault. E tinha os comunistas lá que não gostavam dele. E um dia, uma dessas organizações comunistas aí de extrema esquerda assassinou o cara. O cara foi assassinado em 1986, né? Então, o único cara que queria, que apostava nesse negócio, foi assassinado. E entrou um presidente novo, que a primeira coisa que ele fez qual foi? Foi vender a AMC. E vendeu para quem? Vendeu em 1987 para a Chrysler. A Chrysler já tinha um acordo com a AMC para fazer uma plataforma em conjunto, né? Então as empresas já estavam próximas, né? A Chrysler estava saindo num bailout que foi socorrida pelo mercado americano, pelo governo americano em 1985. E o Lee Iacocca queria muito a marca Jeep, né? O Lee Iacocca queria muito a marca Jeep e comprou a AMC em 1987. E aí a marca AMC foi rebatizada de Eagle, né? Então quando a gente vê aqui Eagle é a marca que sucedeu a AMC, né? A marca que... E provavelmente tem até um trocadilho, né, com American Eagle, né? A empresa chamava American, né? Os americanos têm um orgulho da águia americana, American Eagle. A AMC teve um modelo no começo dos anos 80 que chamava AMC Eagle, e a divisão passou a ser a Eagle Division. Aí você tinha nos Estados Unidos 3 tipos de concessionária. Você já tinha, né, concessionária Chrysler Plymouth e a Dodge Truck. Então o cara que era concessionário Chrysler vendia os carros mais caros e vendia os mais baratos também, que era os Plymouth. O cara que era concessionário Dodge vendia os Dodge e vendia também as picapes, né? E aí você passou a ter uma terceira concessionária Chrysler, que era a Eagle Jeep, né? Os concessionários eram a AMC Jeep e passaram a ser Eagle Jeep. E aí o Lee Iacocca deitou e rolou com a marca Jeep, né? A AMC já vendia aquela Cherokee quadradinha que vendeu aqui, né? Que vendeu aqui nos anos 90, mas a AMC já estava projetando a Grand Cherokee, e aí o sucesso todo mundo sabe, né? Mas, falando de automóvel, né? A Chrysler achava que tinha uma oportunidade grande, porque o cara que comprava Jeep era um cara que tinha um gasto médio com automóvel acima da média. E aí, através de pesquisas que eles fizeram, falou, poxa, se o cara vai até uma concessionária comprar um Jeep, que normalmente é o segundo ou terceiro carro da família, ele também tem que faz sentido ter uma linha de carros para que ele compre o carro dele lá também. E eles resolveram investir na divisão Eagle, né, para ser o tal do Eurofighter, né, aquele carro que vai brigar com os importados, né. Como depois a GM teve a Saturn como o Japanese Fighter, teve uma série de iniciativas nesse sentido. E aí
a Chrysler resolveu trabalhar em cima de um carro que era o Eagle Premier. O Eagle Premier era a versão Eagle do Renault Premier. Foi um carro desenvolvido para mercado americano, era um carro muito grande, desenhado pelo Giugiaro, né? Era um carro do tamanho desse Eagle Vision aqui, só que todo quadrado, todo o desenho do Giugiaro, ele era todo anguloso, todo quadradão, né? E aí a Chrysler também tinha comprado em 87 a Lamborghini, né? E a Chrysler lançou, e a Chrysler botou a mão efetivamente na Lamborghini. Se você pegar aquele filme The Wraith, A Aparição, filme de 85 com Charlie Sheen, o morto aparece num carro que é o Dodge Turbo Interceptor, né? Ele volta para vingar os rachadores que mataram ele e tal, para se vingar dos caras. E aquele carro era um conceito que a Chrysler apresentou em 85, 86, e que depois, se você vê o Lamborghini Diablo, né, ele tem os traços lembra muito, principalmente a frente, né? Então a Chrysler realmente foi hands-on na Lamborghini. E a Chrysler apresentou um conceito do Lamborghini Portofino. O Lamborghini Portofino era um Lamborghini 4 portas, né? Com portas suicidas, e um conceito que não foi para produção, mas que foi pontapé inicial para esse carro e para um conceito que depois a Chrysler acabou usando em todos os seus carros na década de 90, que é o conceito de cab forward, né? Que é a cabine maior. Por quê? Porque as rodas ficam muito na ponta do carro. A roda dianteira fica lá na frente, para lá do para-brisa, né? Do fim do para-brisa, e a roda traseira fica lá atrás no porta-mala. Com isso, a cabine fica muito grande. E realmente, cara, eu sou grande, o banco pode ir muito para trás, tem muito espaço atrás ainda, a cabine fica imensa, né? Então nesse carro que já é grande, nem faz tanta diferença. Mas depois a Chrysler colocou isso também nos Cirrus Stratos, também no próprio Neon, né? E foi muito importante aí para a Chrysler nos anos 90. Então em 93 eles lançaram, a Chrysler lançou o Eagle Vision, né? E os seus gêmeos das outras marcas da Chrysler, né? Chrysler Concorde, Dodge Intrepid. Todos eles têm a sua identidade própria, né? Tem cara diferente e tal, mas essencialmente são o mesmo carro. Aí a curiosidade, quero fazer esse vídeo em menos de 25 minutos, senão ele corta. Vamos ver quanto tempo nós temos ainda. Temos 2 minutos para encerrar a história. E aí, em 1998, a Chrysler ia lançar o Eagle Vision segunda geração. Só que com a fusão com a Mercedes, eles decidiram, no plano de negócios, reduzir o número de marcas. A Chrysler ia passar a ter só Chrysler e Dodge, né? E com isso a Eagle morreu imediatamente, em 98, e em 2000 morreu a marca Plymouth. Então você passou a ter os concessionários, né? Chrysler Jeep e Dodge Truck, né? Com isso, o Eagle Vision segunda geração, ele teve que ser rapidamente batizado de Chrysler 300M. Ressuscitaram os Letter Series, né? Para dar um nome para pro Eagle Vision geração 2, né? E aí, efetivamente, foi o fim da marca Eagle, o fim da AMC, o fim da AMC é difícil, né? Porque tá todo mundo comprando Jeep até hoje, né? Nós estamos fazendo um Renegade aqui no Brasil, que é um Jeep meio Fiat, né? Então, os carros têm as histórias todas muito interligadas. O mais interessante disso é que a carroceria desse carro, a plataforma desse carro, que é a plataforma LX, é baseada na plataforma do Eagle Premier, que é um Renault, né? E que depois foi atualizada no 300M, e a plataforma LH, aliás, que é a plataforma desse carro, deu origem para a plataforma LX, que é uma plataforma para tração traseira, e é a que hoje é usada para os Challenger e Charger, né? Então, se fizer um isolamento de DNA dos Challenger, é capaz de se achar um restinho de Renault ainda. Então, era essa história longa, não queria passar de 25 minutos, senão o vídeo corta. E daqui a pouco eu faço um vídeo do carro externo mais completão. Valeu!